Olá, muito bom estar com você nesse dia, compartilhando a palavra de Deus, a palavra, que essa palavra te conforte, que essa palavra te oriente, que essa palavra possa ser, de fato, luz para o teu caminho e te ajude na sua caminhada, nessa peregrinação com Jesus nessa terra. O texto que nós queremos compartilhar com você está em Lucas capítulo 9. E esse texto, ele mostra uma realidade incontestável da Bíblia. Nós mudamos à medida que nos dispomos a caminhar. Algumas pessoas, elas olham para pessoas que creem em Jesus e dizem, olha só que imaturidade, como essa pessoa pode ser desse jeito, falar desse jeito. Mas você já parou para pensar que todos nós estamos num processo de maturidade? Nós não chegamos lá. E é à medida que nós nos dispomos a caminhar que essas verdades vão sendo entronizadas no nosso coração e a transformação passa a ser real nas nossas vidas. E os discípulos passaram por isso. Os discípulos perguntavam coisas às vezes bizarras para Jesus, porque eles não entendiam qual era o propósito de Jesus. Os discípulos, eles não só perguntavam coisas complicadas para Jesus, como eles tinham atitudes totalmente reprováveis, mesmo caminhando com Jesus. Então, eu percebo que os discípulos com Jesus mostram um pouco ou revelam para nós a maneira como nós devemos caminhar com Jesus. Caminhar bem próximos de Jesus, mas nunca deixando de aprender do seu caráter, da sua vontade, do seu querer, do direcionamento dele para as nossas vidas. E é nesse sentido que esse capítulo 9, ele tem muitos detalhes que você pode ler em casa com muita profundidade, mas eu quero me ater nos versos 51 a 56, que é uma verdade que Jesus ensina os discípulos numa situação específica. Olha o que ele diz. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, indo estes entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, olha só o que eles perguntam. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Eles estavam passando por Samaria para ir para Jerusalém, era um caminho comum que era feito. Só que os judeus não se davam bem com os samaritanos e os samaritanos não se davam bem com os judeus, então eles tinham uma briga homérica e histórica. E Jesus se depara com isso, os discípulos se deparam com isso, e o senso comum levava eles a dizer, se eles são diferentes, se eles são contrários a nós, então nós devemos destruí-los, nós devemos ir contra eles, nós devemos arrasá-los, devastá-los. Esse é o senso comum. Olha, o senso comum na nossa sociedade é aquele é diferente de mim, ele pensa diferente de mim, ele age diferente de mim. A gente vive hoje uma cultura chamada cultura do cancelamento. A gente cancela as pessoas, nós tornamos as pessoas offline nas nossas vidas porque elas pensam diferente, porque elas são diferentes, porque elas creem diferente de nós. E nós, certamente, em alguns momentos da vida, a gente deve ter matado pessoas em nosso coração. E essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Porque Jesus olha para os seus discípulos, os repreende e ele diz, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Ele está falando, vocês não percebem que ao crer em mim, vocês se associam a mim, e ao se associar a mim, vocês devem ter a atitude que eu tenho, vocês devem ter a mentalidade que eu tenho. E a palavra dele diz, vocês não sabem a espécie de espírito que vocês são. E ele diz o seguinte, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. A palavra de Deus para você hoje, Deus veio gerar vida e não destruí-la. Deus veio gerar novidade de vida e não devastar a vida. Reflita sobre isso, sobre os seus relacionamentos e suas atitudes e perceba, aquilo que eu faço tem promovido a vida ou tem destruído a vida. Tenha um ótimo dia.